Olá, eu sou Jonathan Fernandes e seja bem-vindo à mensagem da semana. Hoje eu quero conversar com você sobre o espírito empreendedor. Hoje eu quero conversar com você sobre um versículo do Novo Testamento e uma história do Antigo Testamento. O versículo do Novo Testamento é Lucas capítulo 6, versículo 38, que diz: Dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, recalcada, transbordante, porque com a mesma medida com que medides, sereis medidos vocês também. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E o texto da história do Antigo Testamento é a história de Noé. Sempre quando nós chamamos alguém de empresário, nós pensamos em alguém como, a grosso modo, aquele que organiza, aquele que administra, aquele que assume os riscos de um negócio, e embora essa descrição seja válida, a gente nem sempre para pensar como empreendedor como aquele que assume os riscos do negócio, como aquele que coloca a cara para bater, como aquele que dá o primeiro grande passo, mesmo sem as pessoas acreditarem, mesmo sem as pessoas entenderem aquilo que ele está fazendo. Quando a gente começa a parar para pensar sobre o empreendedor, muitas vezes nós deixamos passar o significado que nós encontramos no próprio Noé. Você já enxergou Noé como um empreendedor? Porque a gente tem muito para aprender com ele. Quando a gente entende que empreender também é um chamado, sim, porque Noé foi chamado, né? Noé foi chamado por Deus, qualificado por Deus. Deus falou com ele: Noé, eu preciso que você construa uma arca. Eu preciso que você faça uma arca desse tamanho, com essas medidas, com essa envergadura, com faça dessa madeira, da madeira de gopher, e construa, porque vai vir uma chuva, não é? E quando Deus começa a falar para Noé, em Gênesis capítulo 6, que é para ele construir uma arca, porque a arca vai ser útil para salvar todo mundo, ninguém acredita, né? E aí eu pergunto para você, se Deus chamasse hoje, te pedisse para fazer uma coisa que ninguém acredita, você tem coragem de continuar? Porque é exatamente isso que define um verdadeiro empreendedor. É aquele que às vezes faz coisas que muitas pessoas não acreditam. O que você quer fazer hoje que as pessoas não acreditam? Qual é o seu projeto que você insiste em fazer hoje, mas ninguém dá muito crédito, ninguém dá muita confiança, ninguém dá muita bola, todo mundo, alguém quem sabe olha atravessado, não acredita em você? Me conta. Me conta aquilo que só você idealizou, mas que Deus já colocou esse propósito no seu coração e que na verdade as pessoas olham meio de lado e digam, mas o que esse cara está inventando? O que essa mulher está fazendo? E isso é ter o espírito empreendedor, porque a maioria dos empreendedores entram no jogo imaginando o que eu posso ganhar, quanto que eu vou lucrar, será que eu vou ficar rico aqui? Mas tem quem construa algo grande. E sempre quem constrói algo grande, igual Noé construiu, com um propósito, igual ele alcançou o propósito depois, que foi repovoar a terra, salvar 8 pessoas da sua família. Essas pessoas, elas pensam diferente, elas pensam quem que eu posso servir, como que eu posso servir. E é aqui que quase todo mundo trava. Porque assim, quando a gente está seguindo um propósito, seguir propósitos exigem algumas entregas, exigem alguns sacrifícios, e entregas exigem da gente fé. Quando a gente tenta entender o espírito empreendedor, talvez o primeiro seja o próprio Noé, porque ninguém acreditava nele, não fazia sentido, não vinha uma nuvem do céu, não tinha um sinal de chuva, não era lógico, mas mesmo sem ser lógico, ele continuou. Construiu um negócio baseado praticamente no impossível, no invisível, numa direção que não tinha nenhuma validação de todo mundo, tinha uma validação de Deus. Você tem alguma validação de Deus naquilo que você está construindo? O seu propósito já foi confirmado no seu coração? Você já orou a respeito de alguns objetivos que você tem que seguir? Porque esse é a diferença que tinha de Noé para as outras pessoas. Noé sabia quem tinha falado com ele. Noé ouvia a voz do Senhor. E quando ele ouvia a voz do Senhor, isso confirmava que ele tinha que ficar construindo. Imagina quantas incertezas ele teve na hora de dormir. Será que essa arca, cara, desse tamanho, será que precisa disso aqui tudo? Será que precisa realmente? Será que vai vir essa chuva mesmo? Empreender não começa com ideia, às vezes. Começa com chamado.
Quando você percebe que existe alguma coisa que você precisa fazer, mesmo que ninguém entenda, que parece coisa de louco, mesmo que você tenha medo. Porque o texto que a gente leu de Lucas 6:38 acaba não sendo poético, mas é um princípio, que é quando eu dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É um princípio. Quando eu sirvo, eu sou servido, mas primeiro eu tenho que servir. Então tá na hora de a gente parar de focar só em faturamento, começar a focar em valor, de entregar mais do que o esperado, de colocar mais, de servir mais o mercado, de servir mais as pessoas, de servir mais os clientes, de servir mais a minha comunidade, de servir mais a minha igreja, de servir mais a minha família. Isso é serviço. Porque quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Ninguém te fala, né? Ninguém fala. Não é poético dizer que empreender dói. Não é poético as pessoas dizer, mas deixa eu te falar, você mesmo vai duvidar, você vai ser questionado por terceiros, às vezes vai parecer que não está funcionando, mas deixa eu ser direto com você. Se você desistir, é porque realmente não deu certo, é porque você não sustentou esse processo. No dia que você parar de se perguntar quanto que eu vou ganhar e começar a se perguntar quantas pessoas eu posso impactar, isso é sobre missão. Isso é sobre a missão do seu negócio. E aí o seu jogo muda, o seu posicionamento muda e, ironicamente, o seu resultado financeiro muda também. Então, a primeira mensagem é sobre ter espírito empreendedor, é sobre ouvir críticas, é sobre aceitar desafios, é sobre viver essa coisa diferente do que você está acostumado. E agora eu quero saber de você. Você sente que você está seguindo e construindo alguma coisa com propósito ou você está só ganhando dinheiro? Comenta aqui embaixo que eu quero ler sua visão. Bota aqui no grupo, aqui onde a gente está. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu espero que você se inscreva no canal, porque aqui a gente não vai falar só de negócio, a gente vai falar sobre construção de legado. Se você quer estruturar o seu negócio com clareza, visão, base sólida, contabilidade, planejamento, crescimento de verdade, a gente tem um caminho e a gente precisa falar com você. Porque no final, não vence quem começa melhor, vence quem continua, mesmo quando ninguém acaba acreditando. Eu desejo a você sucesso. Um abraço. Que Deus abençoe sua vida, seus negócios, sua família. Em nome de Jesus. Tchau.